Olá, meus irmãos do canal Interpretação Bíblica Descomplicada. Eu sou o pastor Anderson Macedo e hoje eu vou lhe ensinar na prática como interpretar um texto, como entender o texto, como detectar a ideia do autor, o foco do texto, qual o objetivo da mensagem. Tudo isso a gente vai aprender aqui agora na prática. Por isso que esse canal é Interpretação Bíblica Descomplicada. Eu vou te mostrar que através da própria Bíblia você consegue compreender o que o texto está tentando comunicar. Se você já está nesse grupo, aproveite, ou melhor, neste canal, aproveite esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas para participar desse canal. Você que está se aperfeiçoando ou tem dificuldade, deficiência para aprender a interpretar a Bíblia. E você que está vendo esse vídeo, que chegou agora, vai chegar depois aí, aproveite também, faça suas anotações, chame seus amigos para participar desse canal, porque vai ser muito bom e muito produtivo. Hoje nós vamos falar, comentar e analisar o texto da parábola do bom samaritano, não é? Até louvor aí não tem, dedicando a Jesus o título de bom samaritano, tá? É claro que Jesus é o bom samaritano por excelência, ele é o supremo sacerdote, rei dos reis, senhor dos senhores. Mas será que o texto está dizendo que é Jesus que tem que ser o bom samaritano? Vamos analisar e ver o que é que o texto nos ensina. Vamos ver Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Pegue sua Bíblia em casa. Se você não tiver com sua Bíblia agora, depois veja com calma o vídeo, mas com a Bíblia na mão, porque isso é muito importante e faz parte da interpretação. Está com a Bíblia em mãos. Eu vou focar um pouco para cá, meu olhar, porque eu estou olhando o computador, meus slides e a Bíblia aqui no computador para ficar mais prático e mais didático, tá? Então eu vou ficar olhando para aqui para você e aqui para o computador também. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. Vamos falar primeiro o que é parábola, já falei isso em outros conteúdos, quem me segue aí já sabe do que eu estou falando. É uma mensagem do céu se utilizando de coisas da terra. Então, Jesus usava símbolos, coisas, pessoas, objetos do mundo cotidiano do seu público, da sua audiência original, para transmitir uma mensagem. Por exemplo, quando ele quer falar sobre a sua volta e a vigilância, ele pega um cenário do casamento judaico. Em Mateus 25, ele cria uma parábola, é uma ilustração. Ele faz uma mensagem utilizando símbolos, tipos, objetos, e no final ele vai revelar o que significa aquela parábola. Então, uma mensagem ilustrativa com uma lição doutrinária, uma lição de moral, uma lição espiritual, e por aí vai. Então aqui é uma parábola, uma ilustração que transmite uma mensagem literal. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei, eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional, um perito da lei, ou doutor da lei, intérprete da lei, certa ocasião, esse doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a salvação, para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: Como você vê a lei? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Primeiro detalhe: quem foi o indivíduo que foi procurar Jesus para colocar ele à prova? Um doutor da lei. Então, um judeu, um israelita. Primeiro ponto, você tem que ir lendo o texto, isso é fazer a exegese. O que é isso? Extrair do texto. Exegese vem de ex, de extrair do texto seu significado, seu sentido. O que é que o texto está falando? O que é que ele está mostrando? Se envolva com o texto, mergulhe no texto. Então, o que é que ele diz? Que foi um doutor da lei, então um judeu. Versículo 28, disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? É a pergunta que vai desencadear a parábola, gente. Quem é meu próximo? Versículo 30. Em resposta, Jesus disse, ou Jesus respondeu. A parábola começa aqui. Qual é a finalidade desta parábola? Responder uma pergunta de um doutor da lei israelita. Então, é nesses detalhes que você tem que ler o texto,
perguntas até para si mesmo e para o texto, não é? O que é que Jesus está falando? Quem foi este homem? Então a parábola começa em resposta a uma pergunta. Ele respondeu, estamos no versículo 30. Jesus vai responder a pergunta. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Certamente era figura também de um judeu, por causa desse percurso, Jerusalém e Jericó, tá? Descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Os assaltantes pegou um judeu descendo de Jerusalém, assaltou, bateu e deixou quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha o que está entrando no texto. Já tem no texto um doutor da lei, que é judeu, um sacerdote, tá? Que é um homem de autoridade, de respeito, um homem religioso naquela época, autêntico da tribo de Levi. Observe que é Cristo que está colocando essas figuras na parábola. Desceu um sacerdote. Quando viu o homem espancado no chão, ele passou pelo outro lado. Ignorou. Olha que não é em vão que Jesus coloca esta figura religiosa de autoridade e respeito no texto. Não é em vão. Versículo 31. Aconteceu também que desceu pela mesma estrada, um sacerdote. Esse aqui eu já li, vamos pular, 32. Assim também desceu um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem no chão, passou também pelo outro lado. Jesus coloca na história, na parábola, um sacerdote e um levita. Gente, ambos da tribo de Levi, autênticos da tribo de Levi, religiosos autênticos, sacerdotes autênticos, tá? O levita, que futuramente todo levita seria um sacerdote quando alcançasse 30 anos, ele coloca duas figuras religiosas no texto. E um homem perguntou, quem é meu próximo? Está falando sobre amor ao próximo, a parábola. Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. 3 indivíduos Jesus coloca propositalmente no texto. Você tem que ler o texto com calma. Assim você vai conseguir interpretar, fazendo anotações, dando destaque a algumas palavras, alguns termos. Jesus colocou 3 indivíduos na parábola, um sacerdote, um levita e um samaritano. Por que ele coloca um samaritano? Porque os judeus, principalmente os religiosos, detestavam os samaritanos. E para a gente entender isso, a gente tem que ir a um contexto histórico das Escrituras, que está lá em 2 Reis, capítulo 17. É quando Israel, Jerusalém, fica abandonado, melhor, Samaria fica abandonada, samaritanos, Samaria, porque a Assíria tinha levado os judeus cativos e os pobres ficaram em Samaria. Samaria passou a ser habitada por povos pagãos. Então, os judeus que ficaram ali em Samaria, ó a ligação com o nome, samaritanos, Samaria, se relacionaram com esses pagãos, casaram, tiveram filhos, formaram famílias e nasceram então judeus mestiços, filhos de pagãos, com os judeus que ficaram em Samaria. Portanto, os judeus de sangue puro consideravam os samaritanos como judeus impuros, mestiços, ilegítimos e também pagãos. Então, existia essa divisão entre eles. Eles não gostavam de samaritano. Lembra de João 4, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana? Todos se maravilharam com aquilo, porque era uma mulher e porque era samaritana. A própria mulher disse, por que tu me pede água? Sendo que samaritanos não se dão com judeus não se dão com samaritanos. Era uma questão histórica desde o Antigo Testamento. Observe a necessidade de conhecer o contexto geral, o contexto maior das Escrituras. Você tem que ler, como eu disse, 2 Reis 17, para entender a história dos samaritanos, para depois compreender esta parábola, porque Jesus colocou um samaritano na história de propósito. Se você não saber a origem, a história dos samaritanos, você não entende o texto, não entende a ideia do texto, a intenção do autor, a mensagem central. É isso que eu quero te fazer compreender. Você pode entender, mas você tem que ler a Bíblia para entender, buscar as Escrituras, buscar esse contexto imediato, que é o que você está lendo, e o contexto maior, que é o que a Bíblia diz sobre este assunto ou sobre este indivíduo em outros textos samaritanos. Falam no Antigo Testamento. Então vamos lá ler para a gente entender o Novo. Ok? Beleza? Tudo certo por aí? Então vamos lá. Jesus coloca o samaritano na história. Desceu um samaritano e o samaritano teve piedade. O samaritano fez o que os religiosos não fizeram. O samaritano
aquele que o levita e o sacerdote detestavam, foi esse aí que praticou o verdadeiro amor. É isso que Jesus está tentando ensinar para eles. Agora vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Versículo 34. O samaritano se aproximou do homem espancado, enfaixou as feridas, derramando nela vinho e azeite, que era um tratamento medicamentoso naquela época. O vinho e azeite era utilizado para isso. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou, porque naquela época não tinha carro, gente, tá? Ou era a pé as viagens, ou era através de animais, de carroças. Colocou nas costas do animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, vamos falar em nossa linguagem, chegou no hotel, numa pousada e pagou 2 denários. Um denário era equivalente ao pagamento de uma diária de trabalho. Então ele dá 2 denários, que era o dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho. Ele dá 2 denários, paga e disse bem assim, cuida dele. Se a despesa passar desse valor, depois eu volto e pago. Isso é impressionante. O samaritano está fazendo isso. Não foi nem um sacerdote e nem um levita. Versículo 36. Olha o que Jesus pergunta. Qual desses 3 você acha que foi o primeiro do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Jesus está perguntando. Qual é o próximo desse homem, na sua opinião, doutor da lei? É o sacerdote, o levita ou o samaritano? Versículo 37, o doutor da lei responde para Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei a Jesus. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Gente, é simples. A parábola do bom samaritano, Jesus não está mostrando que ele é o bom samaritano. Ele está mostrando que nós devemos ser um bom samaritano. Está claríssimo isso na interpretação do texto. Com isso, eu não estou dizendo que Jesus não é o bom samaritano, não é isso. Jesus é o bom samaritano por excelência e quer que sejamos também bons samaritanos para servir as pessoas e mostrar o amor ao próximo. Percebeu como é simples, uma leitura simples do texto, usando um contexto histórico do Antigo Testamento, você percebe que Jesus colocou um samaritano de propósito na história para mostrar aqueles que vocês detestam por questões religiosas, de suas tradições, desde o Antigo Testamento, é esta pessoa que vai demonstrar o verdadeiro amor. Jesus estava dizendo, você é o sacerdote que é religioso, o levita que era um religioso. Ser religioso não basta, não é suficiente, tem que demonstrar amor pelo necessitado, porque amor é um atributo comunicável de Deus e transferível, o que significa Deus é amor e quer também que os homens, as pessoas amem-se umas às outras, tá? O amor ao próximo, isso é um atributo comunicável, ou seja, ele é amor e ele também quer que o homem pratique isso, tenha este atributo, tenha essa característica, isso é um atributo comunicável que Deus tem e transfere também para o homem. Então o texto é muito claro, a Bíblia interpretando a Bíblia. O que foi que eu fiz? Separei detalhes, tópicos, nomes, indivíduos, um sacerdote, um levita, um samaritano. Por quê? Você tem que ler o texto fazendo perguntas. Você tem que ler o texto mergulhando na ideia do autor. Com isso, você vai extrair o verdadeiro significado. Jesus está dizendo que nós devemos ser um bom samaritano para cuidar daqueles que precisam. Tá bom? Muito bom, muito boa essa dica. Permaneça no canal porque nós vamos estar trabalhando outras dicas, usando textos na prática para te ensinar como entender as Escrituras de forma descomplicada. Até o nosso próximo vídeo de interpretação bíblica descomplicada.